Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra, aprendendo um pouco mais da sua Torá. Irmãos, vamos continuar falando da era messiânica, do mundo vindouro, vamos continuar falando sobre escatologia. Mais precisamente nesse vídeo a gente vai estar falando sobre o Mashiach ben Yosef. Eu queria pedir para os irmãos, para entender melhor esse estudo aqui, os irmãos precisavam ver o vídeo As Duas Vindas de Yeshua no Antigo Testamento. Estão profetizadas? Quem foi que profetizou? Então veja esse vídeo, e esse vídeo vai fazer um link com esse vídeo que a gente está gravando aqui agora. Eu tenho certeza que vai agregar muito conhecimento a todos. A tradição judaica, que não reconhece Yeshua como Mashiach, né, muitas das vezes ela separa o Mashiach ben Davi do Mashiach ben Yosef. Mas Yeshua é o Mashiach ben Yosef, né, e ele é também o Mashiach ben Davi. A gente vai estar agora lendo sobre o Mashiach ben Yosef, e eu tenho certeza que vai trazer muito conhecimento a todos. Vamos estudar um pouco sobre isso. O Mashiach ben Yosef é pouco falado, e eu tenho certeza que os irmãos vão agregar conhecimento com esse estudo, ok? Então vamos lá. A tradição judaica fala de dois redentores, cada um chamado de Mashiach. Ambos estão envolvidos na anunciação da era messiânica. Eles são Mashiach ben Davi e Mashiach ben Yosef. O termo Mashiach, quando não especificado, sempre se refere a Mashiach ben Davi, ou seja, Mashiach, o descendente de Davi, da tribo de Judá. Ele é o redentor final e verdadeiro, governará na era messiânica. Isso aqui a gente sabe, né, irmão? A era messiânica vai se dar início no final da grande tribulação. Tudo o que foi dito, né, nos profetas, na Torá, em relação aos últimos tempos, está relacionado a Yeshua ben Yosef e Yeshua ben Davi. Mashiach ben Yosef, o descendente de Yosef da tribo de Efraim, filho de José, também é chamado de Mashiach ben Efraim. Mashiach, o descendente de Efraim. Ele virá primeiro, olha que interessante aqui, irmão, antes do Redentor final, e depois servirá como seu vice-rei. Olha aqui, irmãos, eles estão apresentando, né, dois Mashiach aqui, Mashiach ben Yosef, né, e esse vai ser como um vice-rei, seria o vice-rei do Mashiach ben Davi. Mas Mashiach ben Yosef foi nosso Yeshua, irmão. E eu vou falar uma coisa aqui que poucos sabem, né, eu venho estudando sobre isso e venho falando pouco, porque é um assunto complexo. Existe uma linha de pensamento que coloca Yeshua, ele é o Mashiach, mas coloca Yeshua como filho biológico de José e Maria, né? Infelizmente, muitos irmãos, a grande maioria dos teólogos da atualidade, não estão preparados para estudar sobre isso, irmão. Mas enfim, é uma realidade, é uma verdade que está aí, os estudos, né, irmão? E a gente tem que procurar, tá se aprofundando, tá estudando, né? É uma linha de pensamento, enfim. Eu estudei muito sobre a emanação do Eterno, né? Yeshua ser uma emanação do Eterno. Estou estudando agora sobre isso. Yeshua é o Mashiach, porém ele é filho biológico de José com Maria. E a gente tem que se aprofundar, tem que estudar, né, irmãos? Enfim, vamos continuar a leitura. A tarefa essencial de Mashiach ben Yosef é agir como precursor de Mashiach ben Davi. Ele preparará o mundo para a vinda do Redentor final.
Diferentes fontes lhe atribuem diferentes funções, algumas inclusive encarregando de tarefa tradicionalmente associadas com Mashiach ben Davi, como a reunião dos dispersos no exílio, né, e a reconstrução do Beit HaMikdash, ou seja, assim por diante. A função principal e final atribuída a Mashiach ben Yosef é de natureza política e militar. Ele empreenderá a guerra contra as forças do mal que oprimem Israel. Irmão, nosso Mashiach Yeshua, ele vai fazer isso aqui, né? Yeshua é o Mashiach ben Yosef, ele veio como Mashiach ben Yosef. Ele voltará como Mashiach ben Davi para reinar. Mais especificamente, ele lutará contra Edom, os descendentes de Esaú. Edom é a designação abrangente dos inimigos de Israel e será derrotado pelos descendentes de José. Assim foi profetizado há muito tempo. A casa de Jacó será um fogo e a casa de José será uma chama e a casa de Esaú será como palha. Obadias capítulo 1, verso 18. Os descendentes de Esaú serão entregues somente nas mãos dos descendentes de José. Esta confrontação final entre José e Esaú já está aludida no próprio nascimento de José, quando sua mãe Raquel exclamou: Deus levou embora a minha desgraça. Gênesis capítulo 30, verso 23. Com visão profética, ela previu que um Salvador ungido descerá de José e que ele removerá as desgraças de Israel. Nesse contexto, ela chamou o nome Yosef, dizendo: Yosef Hashem, que Deus me acrescente, ok? Ben Asher, outro filho, ou seja, né, um que ficará no final do tempo do mundo, do que se concluiu, né, que um ungido, que ela teria um ungido para a batalha, descerá de José, ok? Os resultados imediatos dessa guerra serão desastrosos. Mashiach ben Yosef será morto. Aqui é uma visão, ok, totalmente judaica ortodoxa, viu, irmãos? Isto está descrito na profecia de Zacarias, que diz sobre esta tragédia que eles o chorarão como se chora por um filho único. Zacarias 12:10. Só, irmão, que o nosso Mashiach, né, ben Yosef, ele foi morto, né, e ressuscitou no terceiro dia, ok? Então o verso está certo, porém a interpretação colocando esse Yosef, o Mashiach ben Yosef, só na era messiânica, isso aí, né, tá errado. Yeshua foi o Mashiach ben Yosef e morreu e ressuscitou. Agora voltará como Mashiach ben Davi. Essa morte será seguida por um período de grandes calamidades. Essas novas tribulações serão um teste final para Israel e pouco depois Mashiach ben Davi virá, vingando sua morte, revivendo e inaugurando a era messiânica de paz e felicidade eterna. Olha aí, irmãos, a gente está lendo aqui, irmão, né, algo que pouca gente ouviu na vida, irmão, ok? É um conceito de escatologia judaico-ortodoxa, ok, irmãos? Isso, em resumo, é a percepção geral do segundo Mashiach, o descendente de José através da tribo de Efraim. Bastante significativamente, o rabino Saadia Gaon, um dos poucos que elaboraram sobre o papel de Mashiach ben Yosef, nota que essa sequência não é definida, mas contingente. Mashiach ben Yosef não terá que aparecer antes de Mashiach ben Davi. Nem as atividades atribuídas a ele ou a sua morte terão que acontecer. Tudo depende da condição espiritual do povo de Deus na época da redenção. A função essencial de Mashiach ben Yosef é preparar Israel para a redenção final, colocá-los na condição adequada para abrir o caminho da chegada do Mashiach ben Davi.
Sobre essa redenção derradeira está escrito que se Israel se arrepender, voltar a Deus, fazer techuvá, eles serão redimidos imediatamente, mesmo antes da data pré-determinada para a vinda de Mashiach. Olha só, irmãos, isso aqui. Se não se arrependerem e, portanto, se tornarem dependentes da data final, o santo bendito seja, colocará um governante sobre eles, cujos decretos serão tão cruéis como os de Naamã. Olha só, irmão, como isso aqui nos leva ao anticristo, né? Vê que tem uma ligação aqui, está muito próximo, né, a teologia ortodoxa com a teologia judaico-messiânica, causando um arrependimento de Israel e trazendo-os de volta para o bom caminho. Em outras palavras, se Israel voltar para Deus por si só, e se eles se tornarem dignos de redenção, não haverá necessidade das provações e tribulações associadas com o relato acima dos eventos relativos a Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Davi virá diretamente e nos redimirá, aqui segundo a linha de pensamento deles. Por outro lado, mesmo havendo necessidade de vinda de Mashiach ben Yosef, antes, as consequências não terão que ser tão severas como descritos. Nossas atuais orações e ações meritórias poderão mitigá-las. O rabino Isaac Luria nota que o descendente de José, sendo o percussor do Mashiach final, o Mashiach ben Davi, é de fato, né, Kissé Davi, ou o assento, ou trono de Davi, ou seja, do Mashiach. Portanto, né, irmão, aqui, né, eu vou ler exatamente como está aqui, né? Portanto, ao rezar na Amidá diária, estabelece rapidamente o trono do teu servo Davi. Devemos considerar que isso se refere a Mashiach ben Yosef, e orar e rezar a Deus para que ele não morra na luta messiânica. Como todas as orações, esta também terá o seu efeito. Consequentemente, tudo acima não é uma parte essencial ou inevitável da redenção messiânica que estamos esperando. De fato, ela, né, e o mesmo pode ser dito da guerra culminante de Gog e Magog, poderá ocorrer ou ter ocorrido de maneira modificada. Isso pode explicar porque Ramban não menciona nada sobre Mashiach ben Yosef. Tá? O rabino Sadia Gaon e o rabino Rai Gaon, assim como muitos comentaristas, refere-se a ele brevemente ou amplamente. Em vista dos Midrashim e interpretações divergentes sobre esse tema, é praticamente impossível apresentar uma sinopse mais definida que fosse além da acima. Portanto, é mais sensato citar e seguir o rabino Shaddai Crescas, que afirma que nenhum conhecimento certo pode ser derivado das interpretações das profecias sobre Mashiach ben Yosef, nem das afirmações sobre ele, por algum dos Geonim. Portanto, não faz sentido elaborar sobre o tema. Irmãos, muitos judeus ortodoxos estão reconhecendo Yeshua como Mashiach, ok? Muitos entendem que ele é o Mashiach, filho de José com Maria, porém ele é o Mashiach, ok? Tem muita gente que acha, principalmente no meio cristão, irmão, que se a pessoa dizer que Yeshua não é uma emanação do Eterno, tá? Não estou dizendo que não é. Dizer que ele é filho de José com Maria, acha que está negando a Yeshua como Mashiach. Não. Nós não podemos nunca negar Yeshua, irmão. Ele é o Mashiach. Agora, ele é uma emanação do Eterno ou ele é filho de José com Maria e Yeshua? Ou Mashiach? Então, irmãos, como eu falei, acho que na metade desse vídeo, muitos não estão preparados para esse debate.
Mas eu quero finalizar esse vídeo dizendo que Yeshua, né, ele veio uma vez como Mashiach ben Yosef para morrer e voltará como Mashiach ben Davi para reinar. Por isso que quando ele voltar, ele não volta para Nova York, Paris, ele não volta para o Canadá, ele não volta para a Alemanha, ele volta para Israel, ele volta para Jerusalém e nós reinaremos com ele. Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Quero agradecer aí a todos aqueles que estão inscritos no canal, aqueles que têm feito comentário, aqueles que têm divulgado os vídeos. Que o Eterno vos abençoe, irmãos. Shalom, shalom, meu irmão Luciano, que o Eterno te abençoe. E shalom, irmãos, fiquem na paz do Eterno.